Olá, quem tiver online, dá um olá aí, um oi. Hoje vai ser a nossa primeira live sobre imaginação, né, numa série de lives diárias, que vão mudar um pouquinho de horário, a depender do dia. Eu sempre avisarei antes qual será o horário da live, tá bem? Para que você se organize, deixarei sempre nos stories também. Olá, Tayana, Tássia, José, Duda, Viviane, Vanessa, tudo bem? Olá, Tati, Rafael, Isabela, tem bastante gente chegando, hein? Vão marcando as pessoas que vocês querem que acompanhem também essa live, porque, enfim, acompanhando a primeira fica melhor, né? Muito mais fácil para acompanhar as próximas. Então, nesse total de 8 lives que a gente fará sobre imaginação. Olá, Ana. Olá, Lauren, Angélica, João. Oi para todo mundo, né? Um domingão aqui em Curitiba que, enfim, mudou. Parece que vai mudar de novo o clima. Tinha dado uma esquentada, agora esfriou novamente. Curitiba no seu normal. Olá, Franciele. Olá, Ana. Vejam só, pessoal, o tema da imaginação. Isabela, também estou animado, viu? O tema da imaginação foi um tema que, enfim, ele percorreu aí a minha formação, tem percorrido a minha formação como professor, como escritor, como estudante, né? Porque eu fui reconhecendo a importância disso, a importância dessa faculdade, a faculdade da imaginação, né? É uma faculdade de alma. Fui reconhecendo ao longo dos meus anos de estudo, e percebendo que ela de fato desempenhava um papel primordial no processo de conhecimento e da nossa existência, ou seja, de instalação do homem no mundo, tá? Boa noite para quem está chegando, quase boa noite, boa tarde para quem está chegando. Tem gente de Portugal já assistindo. Blisha, bem-vinda. Então eu fui reconhecendo com o passar dos anos, né, estudando literatura, estudando filosofia, estudando a antropologia dos filósofos espanhóis da Escola de Madrid, eu fui percebendo o quanto a imaginação desempenhava esse papel determinante no processo de aquisição do conhecimento e de instalação na realidade, de instalação na vida, né? Porque são coisas que eu vou, enfim, jogar aos poucos aqui para vocês sobre isso, né? Alguns termos, né? E alguns conceitos para que a gente possa esclarecendo cada vez mais o assunto. Um deles é esse, que é o de instalação. Esse conceito vem do Julián Marías, tá? Filósofo espanhol do século XX, um dos filósofos talvez o que eu mais estudei, de todos que eu estudei nesses anos aí de formação. Mas ele diz, né, que o ser humano é uma estrutura que se instala na vida, né? Se instala através de alguns vetores, ou seja, de algumas coisas que nos colocam no mundo. Por exemplo, né, a nossa raça, o nosso sexo, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa idade. Esses são vetores que pegam a nossa estrutura, a nossa vida, e instalam ela na existência. Então o ser humano é uma estrutura e que é uma estrutura que se instala. E a depender desses vetores de instalação, as pessoas são de diferentes maneiras, tá? Então, se eu sou, por exemplo, um europeu de século XIX, não é? De cor branca, homem, culto, etc., eu me instalo na vida de uma determinada maneira, muito diferente daquela de um sul-coreano do século XXI, um jovem de 20 anos de idade, né, se instala na vida de outra maneira. Quer dizer, a estrutura dele, essa estrutura que nós chamamos vida humana individual, ela está no mundo de uma maneira diferente daquele cidadão da Inglaterra do século XIX. Percebem? Porque os vetores deles são diferentes, né? Eles são de raças diferentes, eles são de momentos históricos diferentes, e por aí vai. A imaginação é uma faculdade como as de Tomás de Aquino elenca? Sim, é uma faculdade nesse sentido. Quer dizer, o que é uma faculdade? Uma faculdade é um instrumento psíquico que nós temos. São instrumentos, né? Então a nossa psique,
a nossa também podemos chamar de alma, para não falar mente, que é um pouco mais reducionista, né? A nossa psique, ela tem instrumentos com os quais ela opera, com os quais ela trabalha nessa instalação da vida no mundo, né? E na nossa possibilidade e capacidade de conhecer o mundo, de aprender as coisas, muito bem? Então, por exemplo, uma faculdade da alma é a memória, outra faculdade da alma é a inteligência, outra faculdade é a vontade. Todas elas são faculdades, são instrumentos de capacidades humanas, né? Capacidades psíquicas que nós temos para reconhecer as coisas, conhecer as coisas, nos aproximarmos das coisas, né? Todo o nosso processo de conhecimento de mim mesmo, do mundo, de outras pessoas, dos livros do Julián Marías, todo esse processo de conhecimento, independente do objeto, ele depende dessas faculdades. E a imaginação é uma delas, que eu estava dizendo já aqui no comecinho, que ela tem um papel preponderante, né? Se comparado, claro, todas as faculdades são importantes no processo de conhecimento. Você tem que ter vontade, você tem que ter uma boa memória, né? Tem que saber treinar e arquitetar a sua memória. Você tem que ter uma dose de inteligência, né? De recurso de inteligência. Mas, veja, por que a imaginação tem um papel preponderante no processo de conhecimento? E esse é o tema dessa nossa primeira live. Por que é tão importante a imaginação? Por que essa faculdade se destaca sobre as outras no processo de conhecimento, que nada mais é do que preencher aquela estrutura que se instala no mundo através dos vetores que falei. Deu para entender isso daqui? Então, recapitulando, para quem está chegando agora, olha lá, Elias, Juan, Juliana, Ana Paula Gouveia, um beijo, Dani. Então, quem está chegando agora, resumindo o que eu falei nesses primeiros minutinhos, foi o seguinte: o ser humano é uma realidade sui generis, uma realidade única, tá? Que o Julián Marías chama de estrutura. Por quê? Porque ela se instala na existência. Por isso a gente pensa em estrutura, né? Uma estrutura, por exemplo, uma estrutura de engenharia, que eu tenho que instalar num determinado solo, eu tenho que colocar num determinado solo para operar, para fazer qualquer coisa que eu preciso, para construir alguma coisa, né? É esse sentido de instalação. Então, é uma estrutura complexa que se instala na existência através de vetores. Os vetores são os que distinguem os seres humanos, à primeira vista, que fazem as estruturas dos seres humanos serem diferentes. Por quê? Os vetores são a nossa raça, o nosso sexo, a nossa língua, a nossa idade, a nossa cultura. Esses são os nossos vetores, ok? Muito bem, aí eu disse que essa estrutura toda instalada no mundo, ela conhece esse mundo, ela se preenche de substância, de realidades, ela conhece a si mesma e ao mundo através das faculdades dessa estrutura, das faculdades psíquicas que nós temos, que são instrumentos que cada um de nós carrega e que abre possibilidades para conhecer. Quais são esses instrumentos que nós temos na nossa psique? Os principais: vontade, inteligência, memória e imaginação. Ok? E eu terminei essa primeira parte dizendo: o tema da aula de hoje é destacar essa importância da imaginação. Por que nós dependemos tanto dela na nossa instalação no mundo e no nosso reconhecimento do mundo, no nosso processo de aprendizado? Pois bem, digo a seguinte frase para vocês: se você não é capaz de imaginar uma coisa, essa coisa não existe para você. Guarda isso. Se você não é capaz de imaginar uma coisa, essa coisa não existe. Ok? Olha só. As coisas existem independente de mim? Claro que existem. Não é? Então, por exemplo, vamos imaginar que você nunca tinha ouvido falar num país chamado Zimbábue. Ok? Que você nunca tenha visto nada sobre esse país, não saiba nem onde fica, não tenha visto uma foto, nada. Para você, Zimbábue é um palavrão que alguém acabou de dizer e que disse que era um país. Muito bem. O fato de você não conhecer o Zimbábue, não saber que ele exista, não exclui a existência do Zimbábue. Ele continua existindo, mesmo que você não saiba. Certo?
Você não conhecer a Transilvânia não elimina a Transilvânia da existência. Você não conhecer certos pratos típicos da culinária árabe não elimina a existência desses pratos típicos da culinária árabe, tá? Porém, olha só, o mundo pessoal, o mundo aqui do Tiago, não é aquilo que existe simplesmente independente dele, que ele não sabe que existe. O mundo do Tiago é feito das coisas que o Tiago sabe que existem, que ele considera possíveis. Estão entendendo? Então existe um mundo, objetivamente falando. Isso aqui não é, eu não estou aqui falando que cada pessoa é um mundo. Essa frase é uma frase complicada de explicar numa live. Ela tem um sentido correto, mas não é para vocês confundirem. Existe um mundo e é o mundo em que nós todos estamos. Ele existe objetivamente. O fato da gente não saber de uma coisa ou não imaginar que uma coisa exista ou seja possível, não impede a possibilidade dela, não impede a existência dela. Porque o mundo é real e objetivo, independente de mim. Ok, mas o que eu estou falando, que tem a ver com a antropologia filosófica que eu vou trazer para vocês ao longo dessas aulas, dessas lives, é o seguinte. O Tiago, quando toma decisões na vida dele, quando escolhe a profissão que ele vai seguir, quando escolhe a cidade para a qual ele vai viajar nas férias, vocês percebem que o Tiago só pode fazer isso baseado no mundo que ele conhece. Estão entendendo? Se eu vou preparar minhas férias, tá? Eu não tenho como considerar ir para o Zimbábue se eu não sei que ele existe. Então, num sentido, o mundo subjetivo, o mundo pessoal, é feito daquelas coisas que nós conhecemos e imaginamos como possíveis. Tudo aquilo que não passa no nosso horizonte de consciência, de imaginação, não existe para nós. Por quê? Porque não influi diretamente nas minhas decisões, nas minhas escolhas, do para onde eu vou, para onde não vou, o que eu vou fazer, que profissões vou seguir. Então, quando eu estava para fazer vestibular, com os meus 17 aninhos, havia uma série de novas profissões, na época que eu estava para fazer vestibular, que eu não sabia que existiam, e portanto eu não pude considerá-las na minha escolha. Acabei escolhendo outras, muito mais tradicionais, muito mais comuns, né? Que é o direito, depois a licenciatura, mas acabei escolhendo caminhos que eu sabia que existiam. E ao saber que existiam, eu me imaginava um advogado, porque minha primeira faculdade foi direito. Eu me imaginava um advogado. Eu me imaginava professor. Por que eu me imaginava? Por que eu me imaginava professor ou advogado? Porque essas coisas existem para mim. Existem e minha imaginação, portanto, é capaz de torná-las mais pujantes ainda. Pujantes, não pungentes, pujantes. Mais pujantes ainda para mim. Ou seja, o meu mundo, o mundo pessoal do Tiago, é feito de imagens que o Tiago conhece. Seja por experiência direta, porque o Tiago foi para o Zimbábue, seja por experiência indireta, porque o Tiago soube de alguém que foi, ou porque o Tiago viu um documentário no YouTube sobre o Zimbábue. Estão entendendo? Então, olha só, o que eu disse agora, hein? Independente das pessoas, existe um mundo objetivo, um mundo real, tá? Esse mundo não está nem aí se você conhece ou não conhece ele, se você conhece ou não conhece um país dele, conhece ou não conhece um certo tipo de comida, ela continua existindo, independente de você. A realidade é real, é isso que eu estou querendo dizer. Porém, para a nossa conversa sobre imaginação, nós vamos ter que pegar um outro aspecto aqui de mundo. Mundo como o universo daquilo que eu, Tiago, conheço. Que eu experimento direta ou indiretamente, e por isso com ele eu conto na hora de escolher, eleger, decidir, formar a minha vida. Nesse sentido, pergunta aqui a Elis, quanto menor a imaginação, menor as possibilidades de vivência. Isso, Elis, perfeito, exatamente. Olha, só pelo que eu falei até agora, você já deve estar pensando o seguinte, então existem mundos maiores e mundos menores. É claro que existem mundos maiores e mundos menores.
Existem aquelas pessoas que conhecem por experiência direta ou indireta, que têm imagens, portanto, de um mundo muito pequeno. O mundinho da sua cidade, das novelas da TV, de um ou outro filme hollywoodiano, de histórias que ele ouve dos amigos e das pessoas mais próximas. E o que é o mundo dessa pessoa? É aquele mundo objetivo que tem o Zimbábue, a comida árabe, a parte asiática do mundo, toda a complexidade? Não, o mundo dele é desse tamanho. É um mundo que ele consegue pensar, é um mundo com o qual ele consegue escolher, com o qual ele consegue projetar a vida dele. Quanto menor a imaginação, exatamente, Franciele, quanto menor a imaginação, menor a possibilidade de vida, menor as possibilidades de vivências. Não tem muita possibilidade, está entendendo? Pergunta para uma pessoa que cresceu numa cidade de 50 mil habitantes, no interior do Paraná, tá? Acessando apenas aqueles canais de TV da TV aberta brasileira, sem acesso a uma grande biblioteca, sem acesso, a internet chegou há pouco tempo lá. Pergunta para essa pessoa o que é o mundo, o que ela quer, o que ela sonha. Você vai ver que o que ela sonha, o que ela projeta, o que ela considera mundo, no sentido pessoal da palavra mundo, é uma coisa muito, muito, muito menor do que o mundo, objetivamente falando. Então, é óbvio que o desafio para cada um de nós é, de alguma maneira, alargar o próprio mundo. Estão entendendo? Alargar o próprio mundo. Você tem o dever humano de expandir o seu território, expandir o seu mundo, largar a mão de ser uma província. Você será uma pessoa mais, digamos assim, mais humana, no sentido assim de mais realizada, mais real, mais parecida com o mundo, quanto menos provinciana você for. Quanto mais cosmopolita, vamos dizer assim, fazendo essa analogia. Quanto mais cosmopolita, ou seja, quanto mais a sua psique conseguir lidar com imagens e imagens de diferentes dimensões, diferentes cores, diferentes gramaturas, diferentes, enfim, complexidades. Parem para pensar nas grandes pessoas do mundo, nos grandes homens da humanidade, nas grandes mulheres da humanidade, aqueles personagens que marcaram mesmo momentos da história. E veja que, quando eu estudo a biografia de uma pessoa dessa, tá? Uma Virginia Woolf, por exemplo, escritora, quando eu estudo a biografia dela, vocês entendem que eu não fico sabendo apenas algo sobre a vida dela, eu fico sabendo algo sobre o mundo, porque uma parte do mundo estava lá no mundo de Virginia. Virginia era muito grande. Virginia tinha uma imaginação ampla. Virginia tinha um território assim explorado, bastante vasto. E, portanto, esse mundo objetivo, uma parte considerável dele, cabia dentro dela, na subjetividade dela. E aí estudar Virginia Woolf, ler os seus livros, conhecer a sua história de vida, estudar a sua biografia, de alguma maneira conhecer uma parte do mundo, de um grande mundo, um mundo muito maior do que o mundo daquela vizinha que assiste todas as novelas da Rede Globo e só sabe falar daquelas porcarias de personagens muito mal feitos, muito mal pensados, muito mal escritos, de vidinhas muito medíocres e muito previsíveis. Estão entendendo? Qual a diferença entre imaginar e conhecer? Bom, conhecer é o processo, certo? O processo todo de você ter um objeto e passar a tê-lo dentro de si. Isso é o processo de conhecimento. O que é isso aqui? Coisa estranha, diferente. O pessoal chama de caneta, serve para escrever, tal. Vamos estudar aqui a caneta. Isso tudo é o processo do conhecer. Que explicando de uma maneira assim... como é que eu posso dizer? Eu vou fazer uma analogia. É uma analogia, tá? Explicando assim, ter a caneta dentro de mim, ou seja, passar a considerar a caneta parte do meu mundo. Isso é conhecer a caneta. Para conhecer a caneta, eu preciso de vontade, inteligência, memória e imaginação. Então, estão entendendo? Imaginação é um componente dos mais importantes no processo de conhecimento. E para que a gente quer conhecer? Porque queremos alargar o nosso mundo. Porque queremos aumentar a nossa província.
né? Nós todos provincianos, existencialmente falando, tá? Conhecer verdadeiramente uma pessoa é conhecer o mundo dela. E isso, Luana, claro, eu conhecer alguém é eu habitar o território dela. E quanto maior o território dela, mais interessante é ela, mais desafiado eu sou para conhecê-la, não é verdade? Olha, por que relações às vezes duram mais, duram menos, de amizade, de amor? Porque assim, o outro, ele é um terreno, ele é um mundo. E dependendo de como ele amplia ou não amplia, de como ele adquire ou não adquire conhecimentos, através das faculdades, né, como a imaginação, esse mundo dele pode ser pequeno, fácil de reconhecer, coisa assim de 6 meses de convivência, já domino o fulano, não é? Aí perco o meu interesse. Ou ele pode ter um mundo do tamanho da Virginia Woolf. E aí ele vai levar uma vida caminhando naquele terreno. Vocês estão entendendo? Então, é nesse sentido. As pessoas, elas são diferentes. Aquela estrutura que se instala na vida do William Marias, ela assume caracteres diferentes, né? Ela se preenche de conteúdo, assumindo caracteres diferentes, a depender do que nós proporcionamos, tinha fugido a palavra, proporcionamos para nós mesmos enquanto imagem, enquanto, portanto, conhecimento. Porque dentro de você, toda coisa que você conhece, tudo, absolutamente tudo que você conhece, de vida intelectual a comida, tudo que você conhece por experiência direta ou indireta, se torna dentro de você uma imagem. Você guarda aquilo como uma imagem. É por isso que na memória, que é um outro lado da imaginação, existem imagens. Na memória existem imagens. Mesmo que seja uma memória, por exemplo, auditiva, de uma música que você ouviu e te marcou bem no dia que você estava dando o primeiro beijo naquela pessoa. Quando a música toca novamente perto de você, você é remetido a uma imagem. Todos os sentidos são importantes, mas no final das contas, dentro da sua alma, e isso é Aristóteles, o que ficam são os fantasmas, diria Aristóteles, os perceptos ou imagens. Para traduzir para o bom português, ficam as imagens. A gente tem a experiência do mundo e a gente traduz essa experiência do mundo conhecido com imagens. Guarda elas dentro da memória, dessa bacia enorme chamada memória. E a gente vive com as imagens que estão dentro da memória. Agora, pergunto para vocês, é importante a imaginação? Faculdade da imagem? Meu Deus do céu! Tenta imaginar a tua vida sem isso. Tenta imaginar a tua vida sem vamos dizer assim, um profissionalismo de imaginação, entende? Tenta imaginar. Você com uma imaginação manca, uma imaginação pobre, uma imaginação preguiçosa, uma imaginação, uma faculdade, portanto, que não tem muitas imagens para trabalhar no processo de possibilidade de conhecimento, de aquisição de conhecimento. Tenta imaginar, você será para sempre uma pequena província, um terrenozinho, muito fácil de ser conquistado, muito fácil de ser conhecido e, portanto, desinteressante. Tá? Muito desinteressante. As pessoas reclamam, né? Esses dias até fiz o print de uma frase da Simone Weil, que eu não vou lembrar da frase literal agora, mas eu usei num dos meus stories essa imagem, em que ela diz que a atenção é o maior ato de generosidade que a gente pode ter. Né? A atenção com alguém, a atenção com algo é um ato de generosidade. Né? Você coloca o teu ser diante daquilo e para ver aquilo. Algumas pessoas não são dignas de atenção. Eu sei que é duro falar isso, entende? Soa muito mal, mas algumas pessoas simplesmente não são dignas de atenção. Porque se eu parar para olhá-la por 2 minutos, eu já a conheço. Porque ela é extremamente previsível. Porque no fundo da bacia dela, aquela bacia chamada memória, tem lá uma meia dúzia de imagens. E com essa meia dúzia de imagens é que ela está operando no mundo, fazendo escolhas, fazendo os projetinhos dela, que não saem daquilo. Ela não agrega, não coloca novas imagens dentro dela para alargar essa bacia da memória, para ter mais possibilidades de projeção.
mais possibilidades de vida, mais possibilidades de ideias, de sonhos, de projetos. Eu mesmo agora, na próxima semana, sabe o que eu vou fazer? Vou contar aqui para vocês agora, em primeira mão. Eu vou começar a fazer curso de chefe de cozinha. Eu acabei de me matricular num curso de chefe de cozinha. Tá? Vou estudar aí, alta gastronomia. Aí você pergunta, mas por que essa altura da vida você vai fazer isso, Thiago? Olha, tem várias razões. Mas uma das razões eu posso contar para vocês aqui. Há razões particulares, pessoais e tal. Mas uma aqui eu posso contar para vocês. Eu vou dar curso de antropologia e culinária. Mas isso é possível? E eu vou mostrar que é possível. E eu vou inventar um jeito de fazer isso. De dar aula para as pessoas de antropologia filosófica em torno de uma mesa enquanto eu cozinho. Eu vou fazer isso. Tem alguém que faça isso? Eu ainda não sei. Aqui no Brasil não estou sabendo de alguém que faça isso. Que tenha conhecimento de antropologia filosófica, de literatura e que possa dar uma aula de gastronomia, uma aula de culinária. Eu não sei de alguém que tenha isso. Os chefes de cozinha, no geral, pelo que eu acompanho, e acompanho muitos deles, não são sujeitos lá muito cultos. Estão entendendo? Modéstia à parte, eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei. E eu sei como que eu posso usar isso se eu agregar agora os conhecimentos de gastronomia e culinária. Então, veja. O que eu estou falando para vocês é que esse projeto, essa ideia, só foi possível nascer dentro de mim porque algumas sementinhas, algumas imagenzinhas dentro daqui da minha bacia da memória possibilitaram eu criar essa nova perspectiva de Tiago. Eu alargar um pouco o meu mundo. Por que um professor, escritor também não pode ser chefe de cozinha? Quem disse que não pode? Quem disse que isso não vai dar certo? Estão entendendo? Olha, eu estou aqui para mostrar que dá para fazer isso também. Mas para isso eu precisei imaginar. Eu precisei criar. Volto a dizer, para você, se você não é capaz de imaginar uma coisa, essa coisa não existe. Então você só trabalha dentro de você, as suas faculdades aqui, elas só trabalham com o que você já tem de imagem. Essas imagens são a garantia do mundo que existe para você. O mundo que existe para você é esse que está traduzido em imagem dentro de você. Portanto, o teu plano para daqui a 10 anos, ele está absolutamente atrelado ao que você considera possível hoje, ao que tem de imagem dentro de você. Olha a importância da imaginação. Olha só, criatividade. A criatividade é o quê? É sim fruto da imaginação. O criar humano é o compor com as imagens que existem dentro dele. Isso é criar. Então a criação pode ser mais fecunda, mais maravilhosa, quanto mais imagens tem, mais ricas forem essas imagens, eu posso criar mais coisas, não é verdade? É aquela coisa que eu sempre brinco, tá? Se você só comeu cachorro quente, meu amigo, você não tem como imaginar o sabor do bife bourguignon. Não tem como, né? Alguém aqui lembrou do falecido Anthony Bourdain. Olha, Gabriela, é mais ou menos nessa linha aí. Eu sou fã do Anthony Bourdain. A maneira como ele se relacionava com a comida, eu achava aquilo maravilhoso. Um pouco daquilo eu estou copiando para a minha vida, tá? E vou agregar esses conhecimentos da antropologia. Então veja, para encerrar a de hoje, né? A gente já foi bastante. Você tem que sair daqui hoje sabendo que o tamanho do seu terreno interior, depende do número e qualidade de imagens que você traz para dentro de si, que você considera, portanto, possível na vida, no mundo. Você pode ser uma província muito da caipira, muito da limitada, como você pode ser uma grande cidade cosmopolita, como Londres, tá? A depender da riqueza da sua imaginação. Se não imaginou, não é possível. Esse é o saldo da aula de hoje. Se não imagino, não é possível. Se não é possível, não existe para mim. Eu não tenho como fazer nada. Se jamais passou na minha cabeça a possibilidade de um país chamado Zimbábue, eu não tenho um plano na minha vida que leve em conta o Zimbábue. Estão entendendo? Esse exemplo acho que é bem claro. Eu só levo em conta aquilo que é possível. E o que é possível para mim, no meu mundo de Tiago, é aquilo que foi internalizado como imagem. Por experiência direta, porque eu mesmo fui lá e experimentei, ou por experiência indireta. Nunca fui ao Zimbábue, mas li um livro que se passa no Zimbábue. Ok? Gente, por hoje é isso, tá? Foi só mesmo para lançar o problema, lançar o tema. Amanhã tem mais.
Terça-feira tem mais, quarta-feira tem mais, quinta-feira tem mais. Vão marcando as pessoas, vão convidando elas para essas lives. Como eu disse, pode ser que a gente vá sofrendo pequenas alterações de horário, tá? Amanhã, por exemplo, eu estarei em São Paulo, vou para São Paulo de manhã. Então a nossa aula vai ser à tarde. Eu aviso antes o horário dela. Coloco nos meus stories lá, tá bom? Obrigado pela companhia de hoje e sigamos aí para as próximas, né? Todos os dias, por 8 dias. Esse foi só o primeiro, só falando de imaginação. Convide seus amigos. Mais uma vez, convido o pessoal aí para participar. Um abraço e obrigado.